1 Pedro 2, 9 e 10 diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Essa é a quinta aula da nossa série, Resgatados para Resgatar e Salvos para Servir. Provavelmente teremos mais uma ou duas lições para que nós possamos fechar essa série, para a glória do Senhor. E hoje nós estaremos mostrando, já com as informações que a igreja possui, como irmos até aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É a famosa pergunta, mas como? É fácil falar, vai, faz, evangeliza, prega, né? É fácil fazer isso, né? Ok, nós precisamos ir, mas como fazer isso? Hoje a gente vai tratar desse assunto. Eu só queria relembrar algo que nós falamos na nossa primeira aula da série, uns dados que eu trouxe aqui. Eu vou ler novamente, só para nós relembrarmos. Diz assim: segundo o Instituto Moody, somente 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Cristo. Ou seja, 95% dos cristãos de hoje nunca ganharam uma alma para Cristo. Se Jesus é o nosso Senhor e não nos interessamos por evangelismo, não proclamamos o evangelho aos que estão perecendo, estamos em desobediência e rebeldia contra Deus. O ID é uma ordem. O ID é um mandamento. Se temos omitido a mensagem do evangelho às pessoas, isso inclui família, amigos, colegas de trabalho, escola, vizinhos, viajantes, toda sorte de pessoas. Estamos omitindo a eles o caminho da salvação. Isso é muito sério. E aí, passando a mais alguns dados, segundo o Joshua Project, eita, quase quebra a língua, Joshua Project, ou transliterando para o português, Projeto Josué, talvez seria isso, né? É uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados. 3,39 bilhões de pessoas desconhecem Jesus, o que representa 42,5% da população mundial em todo o globo terrestre. Ou seja, 42,5% das pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram o evangelho e estão completamente perdidas. Só para que nós tenhamos uma noção, amados irmãos, se eu vou usar um termo aqui bem hipotético, tá? Se esses 3,39 bilhões de pessoas, eu ia falar de mal súbito, né? Mas não vou falar. Se houver uma catástrofe e esses 3,39 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus morressem instantaneamente
mediante essa catástrofe, esse número de pessoas hoje estariam habitando o inferno. Por quê? Porque não conhecem a Jesus. É claro que o número, isso aqui são dados, o número é muito maior do que isso. Aqui, o Joshua Project, ele está falando de pessoas que não conhecem Jesus. Mas tem pessoas que já ouviram falar em Jesus e não tomaram uma decisão por Cristo. Então, o número, ele cresce exorbitantemente. Então, é muito maior, né, do que 42,5%. Você quer ver uma coisa? Até 2020, tá? Existiam 2,6 bilhões de cristãos no mundo. Até 2020. Já estamos em 2024, se assim se o permitir, caminhando para 2025. 2,6 bilhões. Ah, então é um número bom de cristãos, ok. Mas esse censo engloba Igreja Católica, que tem 1,3 bilhões, e engloba protestantes, que tem 800 milhões, e a Igreja Ortodoxa, que tem 220 milhões. Eu não posso falar da Igreja Católica, que eu não conheço a forma de trabalho deles, e nem da Igreja Ortodoxa. Mas vamos lá. Dentro desses 2,6 bilhões de cristãos, diminuindo para 800 milhões, e pegando uma carona no Instituto Moody, que diz que apenas 5% de cristãos já levaram pelo menos uma pessoa a Cristo, dentro desses 800 milhões aqui, né, para quem é bom de conta, eu não fiz essa conta, infelizmente. Eu não vou fazer agora, que eu não sou bom de matemática, confesso. Aí a gente vê aqui um número extremamente pequeno de pessoas que estão dispostas a cumprir o ID. Sim. Um número infinitamente pequeno. Porque aqui ele está falando 800 milhões de protestantes. E dentro desses 800 milhões, a gente vê que é só olhar para as igrejas. Só fazer um olhar nas igrejas. Quantas igrejas você conhece que fazem um trabalho sério de evangelização? E qual o número de pessoas? Por exemplo, aqui. Se me perguntarem quantas pessoas tem, eu não sei. Nunca contei. Mas vejam pelo número de pessoas que saem por evangelismo. Vejam o número de pessoas que há e o número de pessoas que saem para fazer o trabalho de evangelização. Então a situação é ruim, para não dizer caótica. É triste. A situação é muito triste. E aí, diante disso aqui, diante de tudo que a gente já vem tratando, qual deve ser a nossa resposta diante do Senhor e da sociedade? Qual deve ser a nossa resposta? Diante desses dados, diante de tudo aquilo que a gente já ouviu, diante do conhecimento que nós adquirimos ou relembramos da condição do ser humano sem Cristo, a gente já sabe que é condenação. A gente já sabe que a Deus ninguém engana. A gente já sabe que o simples fato de estarmos, ou melhor, de sermos membros de uma igreja, nem sempre se caracteriza que aquela pessoa pertence a Cristo. A gente já sabe disso. E a gente viu na palavra, trouxemos aqui na palavra evidências bíblicas de pessoas que eram religiosas, que eram tementes a Deus, inclusive, o texto fala, mas que não tinham a Cristo, que precisaram ter um encontro com Cristo. E aí, qual é a nossa resposta? Como nós devemos reagir diante de todas as informações que recebemos, de todos os dados que nós recebemos? Resposta: obedecer. Cumprir. Notem o texto que a gente leu no início. Olha,
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Ah, que bom! Reis e sacerdotes do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Muito bom. Mas a gente foi adquirido para quê? Para que nós fomos adquiridos? Por que, mediante a preço de sangue, nós fomos comprados novamente para Deus? Para quê? Por quê? Primeiro, para a glória de Deus, é claro. Em segundo lugar, está aqui. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, ou seja, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E aí, Pedro diz assim, ó, vós, está falando da gente, vocês que em outro tempo não eram povo, ou seja, não faziam parte do povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus. Que antes vocês não haviam ainda alcançado misericórdia. Mas agora alcançaram misericórdia. Então a nossa resposta diante de tão grande salvação é assumir a nossa responsabilidade. Não é um exemplo que eu gostaria de usar, mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma formação técnica. Imagina se eu vou para uma empresa e eu tenho algumas profissões, né? Uma é vigilante, foi a profissão que eu atuei durante um bom tempo, mas eu tenho uma profissão técnica no qual eu não atuei, só fiz estágio em alguns lugares. Mas aí, digamos que eu seja contratado para ser técnico em segurança do trabalho, que é a minha formação técnica. E aí eu chego lá, nessa empresa, e fico na portaria, fazendo a função de vigilante. Paulinho. Eu fico lá, já estava acostumado, né, com vigilante, aí fico pegando o nome das pessoas e tal. Aí o pessoal lá no canteiro de obra, seja num estaleiro, seja numa construção civil, está esperando lá a documentação para ser liberada, assinada pelo técnico de segurança do trabalho, para dar início à sua função. Pelo menos no estaleiro é assim. Foram os locais onde eu mais fiz estágios. Eles aguardam uma assinatura de um técnico em segurança do trabalho. Ele faz a supervisão, né? Vê se o local está ventilado, se tem alguns equipamentos necessários ali para que não haja acidente, para que, enfim, ele assine uma PT, se eu não me engano, permissão de trabalho, assina lá, para quê? Para que, mediante a responsabilidade desse profissional, o trabalho seja iniciado, porque normalmente usa-se, fala fogo, né? Mas usa-se maçarico, enfim, uma série de instrumentos que podem causar alguns tipos de acidente. Aí vê se o profissional está com a devida EPI, né? Equipamento de proteção individual, enfim, vê uma série de situações, tanto de proteção coletiva quanto de proteção individual. Essa, falando assim por alto, é a função do técnico em segurança do trabalho. E também supervisionar a área cotidianamente, durante a jornada de trabalho. Aí eu fui contratado para isso, um exemplo. Só que eu pego o meu capacetezinho e vou lá para a portaria e fico lá conversando com os vigilantes o dia todo. O que vai acontecer comigo? Hã? Júlio, vai lá no departamento pessoal, estou te chamando lá. Não, ninguém vai. O telefone lá da portaria vai tocar. Aí o pessoal do vigilante. Não, aí o Júlio vai lá, atende. Portaria e tal. Ô, Júlio, dá um pulinho aqui no departamento pessoal, por favor. Tá. Você já sabe o que vai acontecendo. Eu fui contratado por uma coisa. E sem que ninguém houvesse determinado, eu vou fazer outra coisa. Outra coisa. Irmãos, nós fomos resgatados. E uma vez resgatados, agora é a nossa vez de resgatar. Ou melhor, de sermos o canal de Deus para resgatar a outros. Quem resgata é o Senhor. Mas ele usa quem?
aquele que primeiro ele resgatou. Essa série, né, nasceu de uma mensagem que o Senhor ministrou no nosso coração e trazendo esse entendimento. Cada um de nós um dia foi resgatado. E se alguém que está aqui ainda não foi, ore ao Senhor para que seja. Mas cada um de nós foi resgatado pelo Senhor. Deus usou alguém que pregou a palavra, enfim. De alguma forma você foi resgatado pelo Senhor. Através de alguma pessoa ou de algumas pessoas. E agora que você está na luz, agora que você saiu das trevas, agora que você é povo, agora que eu sou povo, qual é a minha função? Braço cruzado, glória a Deus, aleluia, eu estou em Cristo. Ô Senhor, Maranata, hora vem Senhor Jesus? Sim, sim, mas não de braços cruzados, mas trabalhando, agindo, atuando. Para quê? Para que outros tenham a mesma oportunidade que eu tive e que você teve. É isso que Pedro está dizendo aqui. Outros também precisam ter. E diante de tudo que a gente já vem trabalhando, já vem tratando, pode ser a pior pessoa do mundo. Nós precisamos cumprir o nosso papel, o nosso dever. É o título da aula de hoje, o nosso dever. Mas aí a pergunta continua, mas como é que eu vou? Talvez você possa perguntar, rapaz, eu mal sei falar, eu mal sei ler. Eu não consigo gravar, eu ouço muito isso, eu não consigo gravar nada da palavra, nem João 3,16. Misericórdia. Uma coisa que eu falei quinta-feira lá em Maricá, eu vou dizer aqui para vocês, mesmo que você tenha dificuldade para guardar a palavra, nós temos uma ferramenta poderosa chamada oração. E mediante a oração, a gente pode pedir ao Espírito Santo para nos auxiliar nesse sentido, a fim de que sejamos diligentes, ou seja, cuidadosos no que diz respeito à palavra. E ainda assim, nós iremos ver aqui na palavra de que o fato de nós não termos decorado o versículo da palavra não significa que nós devamos ficar calados. A gente vai ver isso aqui. Se alguém aqui viu a mensagem que foi ministrada lá, é sobre aquilo que eu ministrei lá que nós estaremos dando uma pincelada aqui. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a gente entende que nós fomos chamados, fomos convocados, fomos resgatados, limpos, lavados, remidos no sangue de Jesus, e agora é a nossa vez de sermos canal de Deus para resgatar outros, amém? Todo mundo tem esse entendimento aqui? Todo mundo tem? Ah, é para o evangelista isso. Não. É para o pastor isso aqui. Não. É para o diácono isso aqui. É para o discípulo. E quem é discípulo de Cristo? Todos nós. É para mim, é para você, é para todos. Então, o que nós lemos aqui em 1 Pedro é para todo mundo. É para todo aquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, independente do título e da função que exerça dentro da igreja. É para todos, não há exceção. E aí, respondendo a pergunta, começando a responder a pergunta, como? Se eu tenho dificuldade de A, B, C, até Z, eu tenho dificuldade. E a gente arruma desculpa, né? Para fazer a evangelização não tem muita desculpa. Como? Primeira coisa, queridos, é o primeiro ponto aqui desse estudo. Somente Cristo. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o cerne, é que o tema central daquilo que eu devo falar, daquilo que eu devo levar para aquele que precisa de resgate, é Cristo.
Cristo. Cuidado, porque muitas das vezes você vai se ver tentado a apresentar situações que são transitórias, que são passageiras. Não faça isso. Embora Cristo, eu falei de emprego aqui, né? Embora o Senhor tenha o poder, e a gente ora por isso também, claro, de abrir portas de emprego, de curar pessoas, de restaurar relacionamentos. Deus tem poder para fazer isso tudo. Mas o tema central do Evangelho, o motivo pelo qual Cristo foi enviado, foi o quê? Resgatar as almas que estavam perdidas. Resgatar as almas que estavam perdidas e indo para o inferno. O tema central é esse, João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tema central do Evangelho. Não está falando de coisas transitórias, não está falando de coisas passageiras. Relembrando, Deus tem o poder para conceder esses tipos de coisas que a gente precisa? Sim, tem. Nós precisamos? Sim, precisamos. Mas o foco principal não é o aqui e o agora. É o porvir. É a eternidade. Então, foca nisso. Foca nisso e pede sabedoria ao Senhor para que você foque nisso. Atos capítulo 4, versículo 10 a 12. Primeiro ponto, somente Cristo. Diz assim, Atos 4, de 10 a 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o foco da nossa evangelização? Cristo. Salvação. A primeira coisa que nós devemos atentar. Salvação. Eu escrevi algo aqui que eu quero ler com vocês. O foco do nosso evangelismo deve ser Cristo. Ninguém mais abriu mão de sua glória. Ninguém mais se humilhou a ponto de tornar-se semelhante a um ser humano. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, mas assumiu o meu e o seu. Assumiu o nosso ao ir para a cruz do Calvário. No entanto, ao terceiro dia, ele ressuscita. E hoje está intercedendo por cada um de nós. Então, a nossa fonte, o nosso assunto, a nossa, se é que eu posso usar esse termo, a nossa matéria-prima, Cristo. Não há mais nada e nem ninguém. É Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Tá bom, eu já entendi que na minha prática de evangelização, eu tenho que levar Cristo e eu preciso tratar a respeito de Cristo no contexto de salvação. Ok, mas eu ainda tenho dúvida e eu continuo a perguntar, como? Sabe por quê? Porque eu já vi o pessoal do grupo de evangelismo conversando e eles gravam vários versículos e eles falam de uma forma que eu, de forma alguma, vou conseguir falar. Talvez você possa falar isso.
Poxa, os irmãos, as irmãs têm uma abordagem que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir fazer aquilo ali, não. Eu não sei fazer da forma deles, não. Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 48. Segundo ponto, evangelize dando seu testemunho. Evangelize dando seu testemunho. Primeiro ponto, somente Cristo. Segundo ponto, evangelize dando seu testemunho. A primeira leitura desse segundo ponto, Lucas 24, 45 a 48, que diz o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois, e dessas coisas sois vós o quê? Testemunhas. Testemunhas. Os discípulos eram testemunhas daquilo que havia acontecido com o Senhor Jesus. Os discípulos eram testemunhas daquilo que havia acontecido com o Senhor Jesus. E nós somos o quê? Somos discípulos também? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E o que nós precisamos ser também? Testemunhas. Às vezes a gente vê um trabalho de evangelização, às vezes a gente se depara com pessoas fazendo um trabalho de evangelização na internet, ou até alguns irmãos que já fizeram trabalho aqui e falam: nossa, isso não é para mim. Não dá, eu não consigo fazer da forma como eles fazem. Mas quem disse que você tem que fazer da forma que eles fazem? Você tem que fazer da forma que o Senhor te direciona. Lembrando que o padrão é, primeiro, Cristo. E o segundo, testemunhar. Então, nesse segundo ponto, a primeira evidência do que nós precisamos fazer é testemunhar. Ok, tá bom, eu entendi que, em primeiro lugar, é só Cristo. Ok, já entendi. E que eu tenho que falar prioritariamente de salvação. Beleza, já entendi. Agora, no segundo ponto você está dizendo, e você leu aí, que eu posso evangelizar dando testemunho. Ok, testemunho de quem? Hã? De Cristo, do primeiro ponto. Quem é o tema central na minha evangelização? Seja falando através de versículos ou dando o meu testemunho de conversão. Jesus. Sempre. Sempre. Jesus. Então, Cristo, somente Cristo. Falando sobre salvação. E aí, aqui, nós lemos aqui em Lucas 24, que Jesus falou para os seus discípulos: vocês são testemunhas. E o mesmo compete a nós, irmãos. Nós somos testemunhas. E agora, tendo essa convicção de que somos testemunhas, o que a gente tem que fazer? Testemunhar. Mas aí eu continuo com a pergunta: mas como? Talvez você, mesmo a gente trazendo fazendo as perguntas e trazendo as respostas, você pode perguntar: mas como? 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 João, capítulo 4, versículo 25. João 4, versículo 25.
que foi a mensagem ministrada lá em Maricá, na quinta-feira. João 4:25, que diz o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu falo contigo. Pulando agora para o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí, pulando para o versículo 39 agora. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu fui chamado, ou melhor, eu fui resgatado para resgatar e salvo para servir. O tema central da minha evangelização é Cristo. E não é qualquer assunto que eu vou tratar quando eu for evangelizar alguém. Eu preciso falar de salvação. Você pode citar as Escrituras, você pode evangelizar citando as Escrituras, mas você pode também evangelizar como essa mulher samaritana fez. E o que ela fez? Lembra da canção que a gente cantou hoje? A última? Jesus marcou o encontro com ela naquele poço. Ela não sabia, mas Jesus já havia marcado o encontro naquele poço com ela. E o que aconteceu ali no diálogo que Jesus teve com ela? Essa mulher, ela foi impactada pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Jesus. Embora a gente não veja explicitamente ela dizendo: Jesus, eu te aceito agora, Senhor, dobrado os joelhos e ter: Senhor, eu te aceito, obrigado. Mas ela aguardava a Cristo. E ela confessou ali os seus pecados. Jesus expôs o pecado dela, ela não se sentiu ofendida. Quando ele falou: olha, o relacionamento que você tem agora não é lícito. A pessoa com quem você está não deveria ser sua. Instantaneamente aquela mulher se arrepende. Pelo menos é a leitura que eu faço aqui. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Ela se arrepende. Ela fica impactada pelo Cristo. Porque se é uma outra pessoa, se é algumas pessoas nos dias de hoje, às vezes o pastor fala alguma coisa, a pessoa não gosta e não volta mais. Tem gente que é assim, né? Ela não. Jesus foi direto ao ponto, meteu o dedo na ferida dela. Só que ela ficou impactada. Ela estava extasiada com tudo aquilo ali que ela estava observando. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus para ela não era um olhar condenatório.
Era um olhar de graça, era um olhar de misericórdia, era um olhar de amor, era um olhar de longanimidade. Era uma oportunidade que aquela mulher estava recebendo, no qual ela não desperdiçou. Não desperdiçou a oportunidade recebida. Inundada de amor, inundada de graça, de misericórdia, o que ela fez? Imediatamente, irmãos, sem poder conter tanta alegria, sem poder conter aquilo que ela havia naquele poço recebido de Jesus, daquela água que homem algum poderia dar para ela. Irmãos, ela estava transbordando, mais do que aquele poço. Embora a palavra não diga que o poço estava transbordando, mas ela estava transbordando. O poço não, tinha que tirar a água normalmente. Eu fico imaginando o poço olhando para ela assim, ficando com inveja. Poxa, como ela está transbordando depois desse encontro. E ela saiu dali, largou o seu cântaro, o objeto que ela tirava a água, deixou ali e foi. Sabe o que ela foi fazer? Testemunhar. Notem, não deu tempo dela ser evangelizada. Ou melhor, não deu tempo dela ser discipulada, melhor dizendo. Não deu tempo dela cumprir carga horária no cristianismo, não deu tempo. Ela simplesmente foi impactada, ficou cheia do poder de Deus, ficou cheia da graça de Deus. E não podendo conter tudo aquilo que ela havia recebido de Jesus ali, na beira daquele poço, sabe o que ela foi fazer? Compartilhar. Irmãos, ela estava tão cheia, mas tão cheia, que ela chegou lá no local onde as pessoas estavam e começou a falar: eu vi Cristo, eu achei a Cristo. Aí entra aqui o versículo 39, que diz o seguinte: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Os samaritanos, muitos, o texto diz aqui, muitos deles creram em Jesus por causa do testemunho de quem? Me ajudem, por favor? Por causa do testemunho dela. Essa mulher saiu dali cheia, transbordante. Eu fico imaginando ela flutuando ali, sabe, de tanta graça recebida ali na beira daquele poço. De fato, essa mulher bebeu dessa água que Jesus ofereceu para ela. E ela bebeu, sabe, sem medida. Foi muita dessa água que ela saiu dali, sabe, transbordando pelo caminho. E quando ela encontra os samaritanos, ela fala. E o que acontece? Pelo fato dela estar transbordando, o que acontece com eles? Eles também são inundados pelo testemunho dela. E aí, a gente apresenta desculpa. Ah, mas eu não consigo decorar versículo bíblico. Vem cá. Quando foi que Jesus te salvou? Sabe o que ela fez? Ela não chegou para eles ali citando versículos bíblicos decorados, que ela conseguiu decorar, não. Ela falou da obra salvadora de Jesus na vida dela. Ela testemunhou da obra salvadora de Cristo sobre a vida dela. E isso trouxe um impacto sobre as pessoas. E as pessoas começaram a crer nele. Olha que coisa interessante. Aconteceu com ela. Ela foi até eles e testemunhou do que Cristo havia feito. E sabe o que aconteceu? Eles creram em Cristo. Olha que coisa linda. Ela testemunhou como foi que Jesus te salvou. Quando foi que Jesus te salvou? Está viva na sua memória o dia da sua salvação? Está viva, sim ou não? Então vai e testemunha. A menos que você não tenha passado por isso. Mas se está viva na sua mente, e precisa estar, o dia em que o Senhor te arrancou do império das trevas
e te trouxe para o reino dele, você pode chegar para alguém, numa conversa informal, e apontar para ele. Para ele quem? Para Cristo. Mostrando o quão maravilhoso, o quão misericordioso, o quão poderoso ele é. Então não tem um porquê a gente cruzar os braços e dizer: ah, mas eu não sei falar. Ah, poder no nome de Jesus, sabe sim. Sabe, claro que sabe. O que de repente estava faltando em você é esse empurrãozinho que a gente está dando aqui. Mas a partir de hoje não tem mais desculpa. Ah, eu não sei decorar versículo, então daqui a um ano eu decoro alguns versículos e vou. Não, você vai agora, imediatamente. Veja o que aconteceu com essa mulher. Imediatamente, não passaram-se 3 meses, não passaram-se 12 horas, não. Imediatamente, depois do encontro marcante com Cristo, inundada pela graça e pelo poder, ela vai testemunhar o que havia acontecido com ela. E os outros também creem em Cristo. Sabe, irmãos, o que muitas das vezes está faltando em nós? Uma experiência de salvação com Cristo. Porque não tem porquê lendo essa passagem e tantas outras, alguém que foi tomado, que foi inundado pela graça de Deus, reter isso. Não tem porquê. Você vê que foi algo tão natural que ela fez. Essa mulher estava lá pegando água, ela deixa, sai e vai proclamar aquilo que havia acontecido com ela. Muito diferente de nós. Eu até falei agora há pouco, não deu tempo dela ser discipulada. Mas imediatamente ela já se tornou uma evangelista por vocação. Imediatamente. Alguém disse essa frase. Todo cristão é um evangelista ou é um impostor. Você não precisa frequentar os bancos de um curso teológico para aprender a falar. Não. Para aprender da Bíblia. Não. Você precisa ter fé. Você precisa obedecer, como essa mulher fez. Na verdade, Jesus nem mandou ela ir, né? Ela que, inundada da presença dele, foi compartilhar. Foi algo natural para ela. E precisa ser para nós. Precisa ser para nós. Como foi que Jesus te salvou? Você lembra? Em que circunstâncias Jesus te salvou? Vai lá e fala para a pessoa. Teve oportunidade? Compartilha com a pessoa como foi que ele te salvou. Está aí o testemunho. Primeiro, somente Cristo. E falando de Cristo, eu falo sobre salvação. Segundo, evangelize dando seu testemunho. Jesus, ele disse aos seus discípulos e diz para nós: vocês são minhas testemunhas. Ok, mas como eu vou dar o testemunho? De que forma eu vou fazer? Ué, tem alguma dificuldade em guardar algum versículo? Sim, ora ao Senhor, Ele vai tirar essa dificuldade de você. Mas ainda assim, eu posso dizer para a pessoa como foi a obra sobrenatural que Jesus fez na minha vida. Quer testemunho mais impactante e maravilhoso do que esse? Veja um exemplo da mulher. E olha só que coisa interessante. Os samaritanos, eles ouviram
creram, ouviram da mulher o testemunho dela, de salvação, creram e foram até Jesus. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E aí, Jesus ficou com eles 2 dias. E aí, obviamente, né, direto da fonte, é bem melhor. E aí, olha o que diz o versículo 41. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Primeiro, eles creem, um grupo bom, que a Bíblia não diz quantos são, creem em Jesus por causa do testemunho pessoal da mulher samaritana. E aí, aqueles que creram e aqueles que ouviram falar, sabendo que ele estava ali próximo, vão até ele. E indo até ele, o texto aqui fala que muitos mais creem em Jesus. E algo interessante, irmãos. Versículo 42 declara que daquela multidão, eu estou falando multidão, né? Mas daquelas pessoas que creram, elas dão testemunho do testemunho dessa mulher. Versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que eles estão querendo dizer para ela? Olha, quando você chegou aqui falando para a gente que tinha encontrado Cristo e o que tinha acontecido com você, nós acreditamos nele por sua causa. Mas agora, estando na presença dele, é muito mais maravilhoso do que a gente imaginava, do que você havia falado. Eles estão testemunhando, olha, o seu testemunho, olha, foi bênção para a minha vida. Eu criei em Cristo por sua causa, por conta do seu testemunho. Mas agora que eu tive um encontro pessoal com ele, é muito maior, é muito melhor, é mais maravilhoso do que eu imaginava. Eles estavam ali com Jesus, direto da fonte. E muitos outros creram nele. E da mesma forma, queridos, a gente testemunha, a gente fala, eles vão ouvir, eles vão crer em Jesus, mas eles vão precisar dar continuidade. Eles vão precisar caminhar também. Amém? O testemunho não é um fim em si mesmo. Você vai testemunhar, a pessoa vai, em nome de Jesus, ela vai crer em Jesus. Mas tem que prosseguir nessa caminhada até o fim. E por fim, irmãos, eu quero tratar aqui de 5 pontos que eu separei dentro dessas perguntas e respostas do que nós precisamos fazer para a evangelização, para uma evangelização eficaz, dentro de tudo isso que a gente tratou. Seguindo o exemplo dessa mulher, tá? Vamos lá. Primeiro, quer evangelizar? Conhece a necessidade da evangelização? Conheço. Então, em primeiro lugar, evangelize dando o seu testemunho de conversão, salvação. Jesus me libertou, ele me salvou. Fala isso. Como foi? Vai lá e fala. Olha, eu me lembro que não lembro quando foi, um período em que acho que a pessoa estava aprisionada em algum vício, não sei se era drogas ou bebida. E eu usei o meu testemunho de libertação eu apliquei o meu testemunho de libertação para mostrar para aquela pessoa
o quanto Cristo havia sido misericordioso comigo, e o mesmo Cristo que havia sido misericordioso comigo também queria agir com misericórdia sobre a vida dele, se ele assim o desejasse. Você está vendo como a gente pode pegar, aproveitar o nosso testemunho de salvação, de conversão e aplicar para a vida de outras pessoas? Em primeiro lugar, evangelize dando seu testemunho. Você pode compartilhar com cristãos e não cristãos. Essa é uma importante forma de evangelização. E, mais uma vez, para reforçar aqui o que a gente está falando desde o início. Mas como eu vou trazer meu testemunho? Me dá o passo a passo? Vamos lá. Primeiro, trazendo a glória para Deus. A Deus, lembra do que a gente sempre fala aqui no final? A Deus toda glória. Versículo 39 de novo, voltando aqui, João 4:39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tem feito. Sabe o que ela fez? Apontou para Cristo. Ela foi impactada. Ela foi transformada. Ela foi inundada com essa água e ela transbordou dessa água que Jesus ofereceu. Mas ela disse, olha, eu fui lá no poço. Não. Cristo me encontrou. Ele quis me perdoar. Eu não merecia. Ele despejou graça, misericórdia sobre a minha vida. Eu não merecia. Louvado seja Deus. Foi isso que ela fez. E por isso eles, os samaritanos, creram em Cristo. Porque ela não apontou para si. Ela poderia ter aproveitado a oportunidade, e trazer algum mérito para si. É claro que há a contribuição da pessoa. E qual é a contribuição da pessoa? Crer. Crer. É só isso, crer. O resto do trabalho é todo do Senhor, é todo do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, irmãos. Não é o homem. O homem é apenas uma testemunha. Nós somos apenas a testemunha. Me chamou muito a atenção, sabe, isso? Que as pessoas creram em Cristo por causa dela. Mas por quê? Porque ela se preocupou em transmitir a glória a Jesus. Foi isso que ela fez. Então, segundo lugar, traga a glória a Jesus e não a você mesmo. Eu me lembro que no meu processo de libertação, eu usei uma frase que, dependendo da forma que se fala, pode parecer que a glória é humana. Eu disse ao Senhor, Senhor, se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não me libertar, eu vou morrer nisso. Eu poderia ter falado, não, irmãos, eu emprestei Deus na parede e disse que se ele não fizesse nada comigo, eu não seria dele. Eu não poderia fazer isso. Ah, não, irmão, eu falei de coração mesmo. Falei, Deus, se o Senhor não fizer nada, o que eu quis dizer na minha oração? Falei, Deus, se o Senhor não fizer nada, ninguém mais pode. Isso que eu quis dizer. Eu exatamente falei, Deus, se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer nisso. Ninguém mais pode me ajudar que não seja o Senhor. Não é diferente? Você está vendo? A mesma coisa, falando de forma diferente. Então, a glória é de quem, irmãos? É de Deus. E o Senhor ouviu, irmãos, o Senhor olhou para o meu coração e atendeu com graça e misericórdia e me libertou. Então, traga a glória a Jesus e não a você mesmo. Devemos falar de tal forma que as pessoas lembrem não do que eu ou você fizemos, mas do que Jesus fez. Olha, voltando aqui no versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Olha só.
É exatamente isso que ela fez. Se preocupou em dar glórias a Deus. A glória e honra pertencem exclusivamente a Jesus. Procure aproximar o ouvinte do Senhor. Terceiro, testemunhe com humildade. Testemunhe com humildade. Seja humilde ao falar. Se você fizer, ou melhor, se você falar com altivez, com soberba, as pessoas terão dificuldade de acreditar no seu testemunho. Testemunhe com humildade. Seja honesto ao falar com as pessoas. Seja honesto. Quarto, ajuste seu testemunho à situação. Ou seja, seja objetivo no seu testemunho. Não abuse do tempo das pessoas. Um testemunho breve e alegre pode abrir portas para que você posteriormente o faça com mais riqueza de detalhes. Está numa fila de ônibus, de banco, hoje em dia ainda existe, mas está reduzindo muito esse negócio de fila de banco, né? Mas está em algum lugar que dá para você falar. A pessoa começou a puxar assunto ali. Começa a dar atenção. E pum, já se liga com o Senhor. E a pessoa normalmente poxa, está muito quente, né? Nossa, que nojo essa fila. Ah, que demora. Opa, esse é o ambiente propício para falar de Cristo. Normalmente a pessoa começa a reclamar. Não aguento mais isso aqui, que isso aqui. E você está ouvindo ali, não. E aí você começa. Poxa, mas olha só. Puxa vida, olha. Realmente a situação não é agradável, mas graças a Deus que a gente está aqui, né? A gente pode estar aqui, por exemplo, no mercado cheio. Dia de promoção, o mercado está assim, cheio, né? Aniversário, não vou fazer spoiler para ninguém não, tá? Aniversário, por que veio um balãozinho na cabeça de vocês falando o nome do mercado? Tá vendo o poder que a mídia tem? Né? Mas vamos lá. Aí tá no aniversário lá de alguma rede de supermercado. Aí vai para a fila do caixa e tá, lotada. Tem gente reclamando, tem gente saindo no tapa por causa de um produto que está acabando da prateleira. E sabe o que você faz? Primeiro, tá na fila ali, vai ter gente reclamando, começa a dar atenção, mas com um propósito. Que propósito é esse? Anunciar, ser testemunha de Cristo. Gente, coisa que eu detesto é gente reclamona. E, infelizmente, eu já tive a falta de sabedoria de sair de perto. Mas não é isso que Deus quer. Aquela pessoa está precisando de Cristo. Não está tendo paz no seu interior. E aí, você tem alguém reclamão perto de você. Aproveita. Senhor, me ajuda. E ali espera o momento certo. O Espírito Santo vai te sinalizar. E aí você transforma aquele momento ali e evangeliza aquela pessoa. Fala do seu testemunho. Fala quem é Jesus para ela. De repente ela não sabe, ou de repente ouviu e abandonou, ou de repente tem uma visão distorcida de quem é Cristo por conta de maus exemplos. Faça como essa mulher fez. Testemunhe. É isso que o Senhor quer. Agora, como nós falamos aqui, olha, eu vou te contar. Peraí, não vai embora agora não. Não é assim. Olha, Jesus me... você está falando com a pessoa, mas está ligada no tempo. Está numa fila de ônibus, está ligada. Você tem que calcular ali o tempo, seja breve. Não enfade a pessoa. Quem sabe ela se interessa e de repente... E você percebe. Você percebe quando a pessoa está apressada com alguma coisa. Então, tenha discernimento naquele momento. Não, mas não desperdice a oportunidade. Ajuste o seu testemunho à situação. Não abuse do tempo das pessoas. Quem sabe, irmãos,
aquela semente lançada, mesmo que você não venha colher. Porque quem planta é um, quem colhe é outro, mas quem dá o crescimento é Cristo. Amém? Apenas faça o seu papel. E qual é o nosso papel? Testemunhar, mais nada. Claro que a gente vai orar, vai pedir ao Senhor, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Já pensou? A gente chegar lá na glória e aquela pessoa vir com um sorriso de orelha a orelha e dizer, lembra de mim? Lembra aquele dia o pau estava quebrando lá no... Quase que eu falo o nome. Ah, Jesus. Pau quebrando lá no dia da promoção, lembra? Eu reclamando, xingando e você com um sorriso no rosto. Trouxe palavras que mexeram com as minhas estruturas. E hoje eu estou aqui. Primeiro, por causa dele, que te usou para trazer palavras para o meu coração. E a partir daquele momento, eu desejei mudança. Eu desejei ser igual a você. Ter o mesmo que você tinha, esse brilho que tinha dentro de você, que na época eu não entendi o que era, mas me chamou a atenção. E hoje eu sei que era o Espírito Santo através de você. Já pensou ouvir isso lá na glória de alguém? Ou de algumas pessoas? Gente, que coisa maravilhosa. O nosso papel é esse, irmãos. O nosso papel é esse. E para finalizar, crie oportunidades para que outros testemunhem também. Por exemplo, está em dupla. De repente, até num trabalho de evangelização, você contou o seu testemunho. Breve. O que você pode fazer? Você contou o seu testemunho, aí Joãozinho está do seu lado, né? Está junto com você num trabalho de evangelização, ou vocês se encontraram para fazer alguma coisa, estão falando de Cristo e tal, e um deles começa a falar de Cristo para outra pessoa, aí terminou a sua parte. E você, João? Como é que foi a sua conversão? O que Jesus fez na sua vida? Você está vendo? Como é que você transfere aí? Fala você. É como se fosse assim. Sabia aí? O que Jesus fez na sua vida? Conta pra gente. Ou seja, que ele também, que a outra pessoa que está do seu lado, que é cristão, que teve um encontro com Cristo, também possa compartilhar, possa também auxiliar nesse lançar a semente. Amém? Então, meus amados irmãos, a gente vai finalizar por aqui. Pai, nós te agradecemos e engrandecemos ao teu nome. E o meu desejo é que o teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um aqui, Senhor, nessa manhã, para o louvor da tua glória, Senhor. Seja conosco, Senhor, e ajuda-nos na nossa tarefa, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, com o nosso dever, para a glória do teu nome santo, Deus. Amém e amém.